Equilíbrio, um segredo milenar dos empreendedores. Primeiro eu quero falar com você sobre a veia empreendedora. A gente tem esse termo muito conhecido, né, no nosso vocabulário. O que é a veia empreendedora? A veia empreendedora, para muitas pessoas, é aquela capacidade que as pessoas têm, inata, né, de empreender, de comercializar o seu produto, de colocar adiante aquilo que faz e tudo mais. Eu conheço várias pessoas que têm a veia empreendedora. Conheço várias pessoas que são comerciantes natos, que têm uma cultura de comércio, que têm uma cultura de trabalho empreendedor. Tem um amigo meu, muito querido, que já faleceu, mas ele sim, era a diversão dele era negociar, tudo dele era negociado. Negociava carro, negociava casa, ele o tempo inteiro estava fazendo uma troca de um produto e outra troca de um produto. Também tem pessoas que eu conheço que têm grupos de desapego e aí tem um talento maravilhoso para buscar uma coisa, comprar, vender, revender e deixar todo mundo amigo, as pessoas que compraram, as pessoas que venderam, e esse grupo cresce, vai embora e tudo mais. E aí, para quem não tem a veia empreendedora, a primeira impressão que tem é que, bom, eu não posso empreender porque eu não tenho uma veia empreendedora. Não é bem assim que as coisas funcionam. E muitas de vocês que estão me ouvindo hoje, talvez já tenham percebido isso. Por quê? Porque algumas pessoas que não têm a veia empreendedora partiram para o empreendedorismo por uma necessidade, nós já falamos sobre isso aqui, porque o pé ficou maior do que o sapato encolheu, né? O cinto apertou, e aí precisaram de uma saída comercial para a sobrevivência, para a subsistência, para sustentar a família. Quantas pessoas eu conheço, talvez você conheça também, que não tinham assim vontade de trabalhar fora. Quantas mulheres foram criadas para depender de família, de marido, e tudo mais, e de repente se viram numa situação que precisaram trabalhar, que precisaram se virar, né, assim que a gente fala, para poder ganhar a vida. E não tinham a veia empreendedora, simplesmente precisaram aprender com a necessidade. Quantas pessoas que foram, mesmo sem a necessidade, resolveram, por um prazer, por um gosto, para ter o seu próprio recurso, para ter uma renda extra, resolveram empreender. E quando se viram diante do mercado, quando se viram diante da necessidade de comprar e vender alguma coisa, viram que não estavam preparadas para isso, porque não tinham vergonha de vender, tinham vergonha de colocar um produto à venda, à mostra e tudo mais. E algumas pessoas se divertem com isso e têm assim uma leveza na comercialização de produtos e serviços, e é muito bonito de ver. Mas outras pessoas têm verdadeira vergonha de colocar alguma coisa à venda, de colocar o seu serviço à venda, porque entenderam desde muito cedo que deveriam ser empregadas de alguém. Eu moro numa região do Brasil onde existe uma fortíssima cultura de concursos públicos. Então, os meninos, os jovens, eles são ensinados desde cedo que se eles quiserem ter tranquilidade na vida, eles têm que passar no concurso público. E isso, sim, é verdade. Eu já passei em concurso público, né? Então, assim, salário todo mês, pode ter crise, pode não ter crise, aquele salário, já passou a época que o salário de servidor público atrasava, hoje já atrasa bem menos, já é bem mais raro, é uma segurança de emprego, não vai ser desempregado, então se o salário atrasa, a pessoa sabe que vai ficar ali por mais 30 anos e não vai perder aquele emprego. Mas tem um limitador no trabalho empregado, né? Que é o teto da empresa. Aquela empresa só vai te promover até um limite. Então, se você deseja mais, se você tem ambições, você fica sonhando com o próximo acordo coletivo, com a próxima lei, com a próxima promoção, porque você não tem um mérito no que você ganha. Você só tem um mérito por entrar no concurso, mas depois, tanto faz você trabalhar muito, se acabar, virar noites ou não, ou sair antes do horário, faltar algumas vezes e ser relaxado com o seu trabalho, o seu salário está lá garantido. E é por isso que o serviço público sofre tantas críticas.
Mas muitas pessoas trazem essa cultura de serviço público também para a iniciativa privada e trabalham relaxadamente, trabalham desleixadamente. O pior de tudo que eu já vi, ou tão ruim quanto isso, são pessoas que levam essa cultura de trabalhar relaxadamente no seu empreendimento. Então é muito comum você encontrar uma pessoa que está empreendendo, mas ela não trata bem o seu cliente, ela não cuida da higiene do seu ambiente, ela não cuida da estética, ela não cuida da qualidade do seu produto, ela não cuida de absolutamente nada, porque as coisas vão acontecer para ela. Nessa mesma região onde eu moro, por muito tempo, por alguns anos, cerca de 10 anos, teve uma forte, como é que eu vou dizer, uma economia fortemente alimentada por garimpo. E eu nunca presenciei isso, mas muitos dos meus amigos falaram que era muito difícil comprar no comércio local, porque eles chegavam, tinham produtos de baixa qualidade, de um valor muito alto, um custo muito alto, e quando reclamavam, diziam, olha, não está legal, está muito caro, isso aqui não vale isso. Alguém olhava, o vendedor olhava para essa pessoa e dizia, tudo bem se você não comprar, o garimpeiro compra. E essa história do garimpeiro compra era muito comum aqui na região. Então, um desleixo, um total descuido com aquilo que você apresenta, com a justiça do que você faz, do que você vende, com a qualidade do seu produto, porque alguém ali tem muito dinheiro e não está preocupado com isso e vai comprar. E eu vi isso também em outras cidades, em outras regiões do país, vi isso até fora do país, pessoas que realmente não estão muito integradas no empreendedorismo, não estão muito interessadas em empreender. Mas hoje, isso tudo tem a ver com equilíbrio, tá, gente? A gente já começou a falar de equilíbrio. Hoje eu quero contar uma experiência que eu vivenciei hoje. Eu fui ao supermercado, comprei, estava muito apressado, eu tinha pouco tempo para fazer o meu almoço, eu gosto de fazer o meu almoço. Então eu fui comprar um almoço pronto, daqueles que a gente esquenta e come rapidamente. E quando eu fui pagar, o caixa era um rapaz muito novo, deve ter no máximo 18 anos, mas de uma educação, de uma tranquilidade, de um sorriso fácil, de um interesse em que eu me sentisse bem atendido, que aquilo me encantou. E eu falei para aquele rapaz no final do atendimento, eu disse, olha, você é um excelente atendente, parabéns para você, continue assim. Eu gosto de dizer para as pessoas quando elas se destacam. E eu falei para aquele rapaz, porque embora ele estivesse ali numa grande empresa, que talvez tenha 1.000 funcionários, atende vários lugares do estado, que ele deve ter um salário pequeno, não sei, mas ele estava ali demonstrando um real interesse, né? Ou me pareceu um real interesse, em que eu ficasse feliz, em que eu ficasse satisfeito com o atendimento básico dele, que ele poderia fazer calado, né? Que era passar minhas compras e cobrar o valor que eu devia. Então, isso é muito legal. E é essa diferença, essa distinção que eu quero chamar a atenção hoje quando eu falo sobre equilíbrio. Então, vamos falar sobre equilíbrio, começando falando sobre guerra e paz. Quando, no 11 de setembro de 2001, houve aquela explosão das Torres Gêmeas e foi um ataque que foi visto pelo mundo inteiro, diferente de tantos milhares de outros ataques que acontecem no mundo, a bomba, e que não são vistos, não são percebidos por nós ou não são sentidos. O 11 de setembro ele foi transmitido e houve uma comoção mundial em relação àquilo. E naquele dia, naquele mesmo dia, aquela noite do 11 de setembro, eu tinha aula na faculdade de ciência política. E o meu professor, ele nos mostrou, né, a queda daquela torre e ele comentou conosco. Ele disse, olha, gente, o mundo ele está passando por uma transição em que antes existiam duas forças antagônicas, duas polaridades, né? O leste contra o oeste, a América contra a Rússia. E a Guerra Fria, que durou quase mais de meio século, ela acabou. Então agora o mundo está desequilibrado. Existe apenas uma grande potência no mundo. E o mundo precisa se reorganizar para que essa grande potência tenha uma outra grande potência que a confronte.
porque se não houver esse equilíbrio, tudo vai desandar no mundo. E, de fato, em 2008, houve uma crise nos Estados Unidos, uma crise, uma bolha que explodiu na Bolsa de Valores, coisas que eram colocadas, empresas que eram valorizadas num patamar muito alto e que, de repente, se descobriu que elas não valiam tanto assim. Um boom imobiliário, as empresas que vendiam imóveis, elas criavam uma economia falsa e aquilo veio abaixo, aquilo desmoronou como um castelo de cartas. E todo o Ocidente sofreu com isso. No Brasil, nós tivemos uma política que nos salvou um pouco dos efeitos disso, mas derrubou o presidente. O presidente não conseguiu reeleger ou eleger o seu sucessor por conta desta crise, que foi muito bem aproveitada por aquele que fazia oposição a ele. Então, assim, hoje o mundo encontra uma força crescente, na verdade, duas forças crescentes, e aí vai ser um novo desequilíbrio, porque a Rússia está voltando a se contrapor, a entrar em guerras eletrônicas, a entrar em litígios mundiais, a invadir áreas do Oriente Médio e tentar colonizar aquilo que foi o espólio deixado pelo ataque americano, e a China, correndo num outro sentido, ela está conquistando uma economia muito forte. Hoje é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, do Brasil, da Rússia, da Índia, né? Então, assim, de todos os outros grandes jogadores da economia mundial, a China é um dos, se não é o maior, é um dos maiores parceiros comerciais. Então, faz com que a economia da China ela entre em confronto direto com a economia europeia, com a economia americana. Então, nós estamos iniciando um processo de uma nova polaridade. E isso gera tensões, mas gera equilíbrio. Ronaldo, o que isso tem a ver com a minha empresinha que eu vendo um artesanato ali na esquina? Numa escala muito menor, tem muito a ver. Repara que em toda cidade, toda capital, pelo menos, tem ruas especializadas em comércios. Então, por exemplo, aqui onde eu moro tem uma rua um quarteirão, onde você tem 6, 7 lojas de colchões no mesmo quarteirão. Você tem uma rua que a rua inteira é de peças e acessórios para veículos e serviços de veículos. Esse equilíbrio entre você é meu concorrente e você também é o meu parceiro é necessário, fundamental para a subsistência do seu negócio. Pensa num gramado. Você só tem um gramado porque você tem milhares e milhares de gramas. Coisa boba de eu dizer, né? Mas é isso. Uma grama, ela não reclama da outra grama porque elas estão disputando com suas raízes o mesmo alimento. Agora, se uma plantinha de grama ficar sozinha, aquilo ali já não se torna mais um gramado. E a chance de alguém vir e aguar aquela folha sozinha é mínima. Mas se tem um gramado, aí chega a água para esse gramado. Aí chega a admiração e respeito por esse gramado. Então, o primeiro equilíbrio que eu quero trazer para você hoje é o equilíbrio da concorrência. Seja a concorrência social, sabe? Você se comparar com outra pessoa, você ter uma outra pessoa tão bonita quanto você, tão inteligente quanto você, tão estudiosa quanto você, tão preparada quanto você. Seja no equilíbrio comercial, disputa de mercado, busca pelo melhor produto, busca pelo melhor atendimento, busca pelo melhor posicionamento de mercado. Isso traz equilíbrio para você, porque se você estiver sozinha no mercado, você não consegue sobreviver. Você começa a achar que está tudo certo, que você sozinha é tudo. Mesmo os monopólios, eles têm oposição, eles precisam de equilíbrio. E muitas vezes esse equilíbrio acontece por esforços governamentais que mandam que aquela empresa se divida porque ela cresceu demais. Nos Estados Unidos, alguns anos atrás, tinha uma empresa que fazia óleos, lubrificantes, derivados de petróleo, era o que ela fazia no mundo. E ela era tão grande, que o dinheiro que ela movimentava era 3 vezes maior do que a América do Sul todinha. E aí os Estados Unidos disseram, não, você não pode existir dessa forma.
e aí mandou que essa empresa se dividisse em várias outras empresas para que pudesse haver equilíbrio no mercado. Então, equilíbrio é tudo. E nós estamos falando de equilíbrio comercial. Mas agora eu quero falar do equilíbrio empreendedor. Então, quando você está empreendendo, olha a jornada. Você acorda cedo, você vai cuidar de seus filhos, você vai cuidar de seu marido, você vai cuidar das suas preocupações, você entra na sua empresa preocupada com seus funcionários, você entra preocupada com a sua saúde, se os exames estão em dia, se você corre risco de adquirir uma doença, se o Covid está por aí. E as tensões são muitas, as pressões são demais. E aí a tendência de você ficar estafada, cansada, de você maltratar o seu cliente, de você maltratar a sua equipe, de você perder dinheiro, de você perder oportunidades é muito grande mesmo. Porque a tensão do dia a dia vai acabando com você, vai destruindo você, vai corroendo você. E aí você precisa tomar cuidado com isso. E aí a gente fala, bom, precisa ter um equilíbrio emocional. Aí logo que você fala em equilíbrio emocional, o que é que vem à mente? Vem à mente, deixa eu ver aqui, uma cliente minha, muito querida. Ela vai reconhecer quando ver esse vídeo. Aí esse aqui é equilíbrio para você. Isso aqui é meditação. E até traz equilíbrio. Mas quando essa pessoa precisar se levantar dessa posição de meditação e tiver que encarar o mundo, ela pode se tornar uma fera. Pode brigar com todo mundo, pode se estressar e tal, e alguém vai dizer para ela assim: poxa, mas você não era uma pessoa equilibrada, zen, que faz meditação, como que você está explodindo agora? Porque equilíbrio não é a meditação. A meditação pode trazer equilíbrio e calma. Equilíbrio é diferente. Então vamos pensar na figura de um bêbado. O bêbado, ele se desequilibra, porque a bebida faz com que você perca alguma qualidade, né, nos seus sentidos, nas suas percepções. E aí a pessoa cambaleia para um lado e o que ela faz? Ela põe mais força de um lado e ela se equilibra. Mas às vezes a força é demais e ela se desequilibra para o outro lado. E assim vai. E assim vai. Até que o álcool pare de fazer o efeito um pouquinho para que ela possa se aprumar. Nas emoções, isso não é diferente. Então, assim, quando você está muito nervosa, muito tensa, muito estressada, com muito medo do que vai acontecer hoje, com muito medo do destino da economia, com muito medo de ter que fechar sua empresa, com muito medo de reduzir uma fase do governo e você ter que garantir distanciamento de seus clientes, com medo de tudo, esse medo te leva para um lado. E logo você vai empurrar para o outro lado e você vai sentir raiva, muita raiva, porque o governo está mandando você fechar, porque os clientes não vêm mais, porque o concorrente vende mais que você, porque você se acha pronta, mas ninguém enxerga isso, e isso vai te trazer um medo de não ser capaz de sobreviver, um medo de não superar, um medo disso, um medo daquilo, e aí depois uma raiva. Então, a gente vai igual o bêbado, cambaleando entre essas emoções, raiva e medo, várias tensões do nosso dia. Mas o que acontece? Se nós tivermos forças para nos impulsionar para o outro lado, mesmo que seja nos lados de raiva e medo, nós andamos, nós vamos para frente como o bêbado vai. Claro que isso não é bonito. Uma pessoa que vive só de raiva e medo, ela se torna, sabe o quê? Ela se torna uma pessoa, às vezes, arrogante, uma pessoa difícil de lidar, porque todas as reações dela são de raiva e medo combinados. E a raiva e o medo combinados, eles trazem arrogância para o nosso procedimento, para a nossa maneira de agir. Sempre que você encontrar uma pessoa arrogante, lembra disso. Não é que ela é arrogante. A atitude dela, às vezes, parece arrogante, porque ela está ali numa tensão entre raiva e medo. E isso está fazendo com que ela se desequilibre e traga esse desequilíbrio para as suas relações. Então, qual a fórmula, Ronaldo, disso? Primeiro passo para você se equilibrar nessas emoções: admitir que elas existem. Não precisa contar para o mundo, não precisa colocar no Facebook, no Instagram, não precisa anunciar que você tem isso. Todo mundo sabe, todo mundo tem. A questão é que, às vezes, a gente quer esconder tanto que é evidente que não dá para esconder.
Todo mundo sabe que tem raiva, todo mundo sabe que tem medo, e tentar esconder as suas emoções não vai fazer diferença no mundo. Então, admita que você tem as suas emoções. Aceite isso. Compreender que você é uma pessoa, você é humana e você tem essas emoções. Segundo passo, esquece esse negócio de ser vítima. Coitadinho, eu tenho medo, vem me acolhe. Calma, para com isso um pouquinho. Deixa isso de lado um pouquinho, porque nem todo mundo está disponível, nem todos os braços, nem todos os abraços estão disponíveis para você todo o tempo. Então, assim, existe um momento de fraqueza em que você realmente desaba. Existe um momento de fraqueza em que você realmente precisa ser acolhida, mas não é todo momento. Então, calma lá. Há um tempo para isso. Há um momento e um jeito de fazer isso, mas não toda hora. Então, admita o seu medo, admita a sua raiva e admita que você não é vítima. Se você não é vítima, você é o quê? Protagonista. Torne-se o terceiro passo. Torne-se protagonista das suas atitudes. E aqui é que entra a chave. Você pode me perguntar, Ronaldo, como? Como eu posso me tornar protagonista das minhas emoções, do meu equilíbrio? Pode fazer isso mentalmente, pode fazer isso de olhos fechados, você pode fazer isso num lugar, no ambiente público, tanto faz. Mas assim, até posicione fisicamente o seu corpo, sabe? Vá para um lado, pensa bem em tudo que te dá medo e expresse esse medo, sabe? Eu tenho medo de falir, eu tenho medo de falhar com a minha família, eu tenho medo de deixar meus filhos, de não ver meus filhos crescerem, eu tenho medo de passar vergonha, eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu tenho medo de ser insuficiente, eu tenho medo disso, 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 disso. Põe para fora. Fale todos os seus medos, assuma, admita os seus medos. Tá, aqueles medos mais obscuros, aqueles medos mais esquisitos, coloca num papel se for necessário. Sua lista de medos. Acabou isso, imediatamente você parte para a sua raiva. Eu tenho raiva de quem não me entende, eu tenho raiva de quem não me dá espaço, eu tenho raiva das pessoas que acham que são melhores do que eu tenho raiva das pessoas que não compram de mim, eu tenho raiva do governo, eu tenho raiva disso, daquilo, daquilo outro. Coloca a sua lista de raivas. Depois volta para o medo e vê se sobrou alguma coisa. Depois volta para a raiva. Depois volta para o medo. Depois volta para a raiva. E depois de você se desfazer de tudo isso, fica o que para você? O centro. Você já sabe que o seu medo está ali. Na hora que você precisar dele, é só buscar. Você já sabe que a sua raiva está ali. Na hora que você precisar dela, é só buscar. Mas o que sobra sem essas emoções é você, presente. E aí você pode olhar para os seus colaboradores, sua família, para as pessoas que estão próximas de você, para os seus clientes, para os seus fornecedores. Despida dessas emoções. Um exercício diário que você pode fazer é isso. Sua lista de medos, de raivas, de angústias, de depressões, de inseguranças, de incertezas, incapacidades, de incompetências, vai deixando tudo isso fora de você, vai se distanciando disso, vai se posicionando como alguém que entende que isso existe, que isso está disponível no seu sistema, mas que isso não é você, não é a sua identidade, não é quem você é. São apenas roupas que você veste para se proteger de diversas situações. Uma vez que você entende isso e faz esse exercício diariamente, sobra para você apenas o equilíbrio, apenas a capacidade de ver o mundo sem tantas emoções. E elas voltam, claro que elas voltam. Às vezes, em 5 minutos, volta tudinho para dentro de você. Tudo bem, está tudo certo. Elas estão aí para voltarem mesmo. Mas se você, à medida que a gente aprende a fazer esse exercício, a nos separarmos dessas emoções, a colocarmos de lado isso, a organizarmos isso, falando, escrevendo, pensando, as coisas vão melhorando. E ao invés de a gente andar como bêbado, cambaleando entre uma polaridade e a outra polaridade, uma força positiva, uma força negativa, um yin e um yang, entre uma dicotomia, você simplesmente vai andando equilibrada para frente. Cada passo não parando você, cada perna ao seu tempo, se movimentando
ao seu favor. Não sei se isso é útil para você, eu espero que seja, eu espero que muita gente veja isso, e se for o caso, diga, olha, isso não serviu de nada para mim, Ronaldo, isso é bobagem. Ou diga assim, cara, isso faz muito sentido para mim, e eu, a partir disso, vou conseguir ter equilíbrio. Equilíbrio também diz respeito à forma como você ganha o seu dinheiro e gasta o seu dinheiro. Eu me lembro de uma vez, eu conversava com uma empresária, uma pessoa muito querida, foi minha aluna. Ela tinha uma empresa muito bonita e eu acho que ainda tem, esse tempo que eu não a vejo. E ela estava muito preocupada, querendo consultorias, querendo se organizar, sabe, para vencer as batalhas do dia a dia do mercado. E eu sentei com ela e disse assim, a fórmula é muito simples. O que você gasta tem que ser menos do que você ganha. Se o seu gasto for maior do que o seu ganho, sua empresa vai quebrar. Todo o resto das suas finanças, todo o resto das suas operações, todo o resto da sua venda, todo o resto das suas contratações se resume apenas nisso, nessa fórmula matemática. O que eu compro, o que eu gasto é menor do que eu vendo. Se isso não for assim, você vai quebrar. Então é isso. Matemática, sabe, de jardim de infância. Lógico que tem muito mais do que isso no mercado. Lógico que tem muito mais estudos. Lógico que tem muito mais ciência. Mas entra só com isso na cabeça, e aí você vai ter equilíbrio financeiro. O que eu tenho visto acontecer e muito, a pessoa começa a trabalhar, ela encanta seus clientes no início, ela começa a faturar muito mais alto do que sonhava, do que imaginava, ela tem um ano maravilhoso. E aí o que ela faz? Ela compra uma caminhonete nova, ela muda de casa, ela faz viagens caríssimas. E ela não faz reservas porque ela acredita que está no serviço público, que amanhã vai ter o mesmo salário. Mas o que acontece? Uma bolha de mercado, uma dicotomia entre China e Estados Unidos, um aumento do dólar, uma pandemia. E essa pessoa sem reservas financeiras, ela começa a gastar mais do que ganhou. Então ela quebra, porque ela gastou tudo, todos os ganhos dela ela gastou, ela perdeu. Ela não manteve sua reserva o suficiente para se recuperar. O equilíbrio está nisso também. Sabe, se vê uma coisa muito boa para você, muitos clientes, muito investimento, muito reconhecimento do mercado, anos de vacas gordas, reserva, porque você pode ter anos de vacas magras. Mantenha sempre um capital, mantenha sempre uma estrutura para suportar os dias ruins, porque eles podem acontecer de várias maneiras. Se você conseguir ter esse equilíbrio financeiro, você vai longe. Agora, se você se perder nesse equilíbrio financeiro, porque as suas emoções fizeram com que você comemorasse demais os ganhos do ano e gastasse tudo durante o ano, aí você pode quebrar muito rápido. E é isso que acontece com a maioria dos empreendedores que quebram rápido. Eles simplesmente gastaram mais do que ganharam, por vários motivos. Isso é muito comum. Os meus amigos que são consultores financeiros de empresas, eles atendem muitos casos assim. Eu tenho visto isso demais na minha vida, por conta de um equilíbrio que é financeiro sim, mas passa pelas nossas emoções. Sabe, a nossa vontade de chegar para as pessoas e dizer, viu, ó, ganhei muito esse ano, comemora comigo. E aí a pessoa perde o seu equilíbrio. E perdendo o seu equilíbrio, a gente se machuca.